no meu canal lá também, né? Sobre numa playlist lá que tem lá de matemática, tá? Para vocês verem lá, tá? Beleza? Então, olha só, frações, tá? Números racionais, né? Que são frações. Número racional é tudo aquele que é escrito em forma de A sobre B, né? Onde A e B são números inteiros e B tem que ser diferente de zero, beleza? Então, o B aqui tem que ser diferente de zero. Aqui nós temos exemplos de frações, tá? 3 quintos, meio, 4 terços, 10 quintos, 12, 24 avos, 36, 18 avos, a forma de falar, né? E o número que fica sobre o traço indica quantas partes iguais foram consideradas do inteiro, né? 3 partes de 5, 4 partes, que vai uma parte de 10, né? Que chama numerador. A parte de cima é numerador, tá? E a parte de baixo é denominador, beleza? Leitura e classificação das frações numa fração, tá? Isso aqui é uma fração, pessoal, olha só. 1/4, 1/10, 20 milésimos, né? No caso, 20 dividido por 1000 aqui, ó. 1/15avos, tá vendo? Quando é 1000, quando é décimo, quando é 100, daí você coloca lá 1 centésimo, né? 20 centésimos, essas coisas assim, né? Então, isso aqui é 20 milésimo, beleza? 1/15avos, 3 décimos, né? 5 centésimos, 23 milésimo, são frações decimais. E 1/5, 8 17avos, né? 10, 41 são frações ordinárias. Então, a diferença aqui, ó, ordinárias, né? Aí, quando o aluno fala que ele não entendeu a fração, ele fala que foi mal na prova porque a fração era ordinária, ele está falando certo, né? A fração ordinária mesmo, beleza? Então, pessoal, olha só, representação de fração. Você estava lá na escola, né? Fazendo lá, a professora fazia esses desenhinhos para vocês aqui. Veja que interessante, então. Esse amarelinho aqui, ó, são duas partes de 3. Por isso que é 2 terços, né? Então, é duas partes de 3, uma parte pintada de vermelho de 4, 3 partes de 6. E aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho duas partes, vou pintar 3 partes de 2, né? Esse aqui tá... Tá, 5, 1, 2, 3, 4. Aqui é 5. Ah, tá certo, porque daí tem 1, 2, 3, né? 3 partes de 2. Beleza. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 partes, né, de 4. Então tem 4 partes, pintou 5, 4 de parte. Por que é mais aqui, né? No caso, 5 partes de 4? Porque se você for analisar, 4 partes de 4 é um inteiro, tá vendo? Aí uma parte de 4 é de uma outra parte lá que tem, beleza? De uma outra parte da circunferência, do círculo lá, né? Dividido, quer dizer, são dois círculos divididos, tá? Aí uma é inteira, né? Seria 1 sobre 4 sobre 4, que é 1 sobre 1, né? E esse aqui seria 1 sobre 4. Mas depois vocês vão ver certinho como a gente divide lá. Então, esse aqui é a forma de representar, tá, pessoal? Aí é importante, parece que não é, mas essas frações são importantes para fazer cálculo. Depois vamos ver alguns exemplos. Então, números menores que a unidade, né? Frações próprias. Isso aqui, ó, frações próprias, elas são números menor do que a parte do denominador, tá? 2 terços, 1/4, 3 sextos, né? Aí você representa lá, né, duas partes de 3, né? Uma parte de 4, 3 partes de 6. Essas são frações próprias. Tem um número menor aqui em cima, tá? Se o número maior for em cima, aí é a fração imprópria, né, que a gente vai ver aqui, ó. Frações impróprias, tá? Só para representar aqui, para vocês entenderem a diferença, tá? Quais aquelas frações representam números maiores que 1, tá? Isso aqui, pessoal, ela tá falando o seguinte, ó. Ela tem uma parte, né, mais meio, na verdade. 3 sobre 2 é uma parte mais meio. Mas depois vocês vão ver mais para frente ali. Então, isso aqui são frações impróprias, tá? Aqui, no caso, o que é uma inteira, né? Uma inteira é 4 sobre 4, 8 sobre 8, 3 sobre 3. Então, quer dizer que se você pegar 4 partes e pintar todas as 4, pintar todas elas, né? Vai ficar um inteiro, né? Vai ficar totalmente pintado lá, naquele caso, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de frações decimais, tá? 25 sobre 10, 2,5, né? Então, se você for fazer a conta, dividir 25 dividido por 10, vai ficar 2,5. Mas nesse caso, quando é 10, né? Quando é 100, quando é 1000, ó, você não precisa ficar fazendo conta lá. Só você pegar rapidinho, você sabe que uma casa decimal, o 10 é uma casa decimal. Tá vendo? O 10 é uma casa decimal, ó.
96 dividido por 10, 9,6. O 100 é duas casas decimais. Você coloca duas casas, né, para a esquerda ali, né? 5 dividido por 100. Então, tem que ser 0,05, aqui no caso, duas casas decimais, 0,5, beleza? E aqui também, ó, 12 sobre 1.000. Então, 1.000 é 3 casas decimais. Então, para dividir 12 por 1.000 é 0,012, tá? Que é uma forma de dividir. E como é que representa, né, em número aqui, a fração decimal, tá? 13,12 dividido por 100, 3,12. Beleza? Se as frações estiverem diferentes numeradores e diferentes denominadores, né, como é que você vai fazer? 2/4 é maior ou menor que 1/5, né? Qual que é maior aqui, né? Então é fácil saber, só você pegar 2 dividido por 4 dá 0,5, né? 1 dividido por 5 dá 0,2. O que é maior aqui? 0,5 ou 0,2, né? 0,5 é maior que 0,2, beleza? É só para você saber aqui, né? Então 2/4 é maior que 1/5, beleza? Só para vocês saberem aí, tá? Frações equivalentes, tá, pessoal? O que é fração equivalente, na verdade? Então, meio, né? Zezinho aqui, no caso, ó, vamos ver, né? A educadora deu a cada um dos meninos, Zezinho, Pedrinho e Joãozinho, uma folha A4, para pintarem como se fosse uma parede, tá? Zezinho pintou a metade da folha. Pedrinho pintou 2/4 e Joãozinho pintou 4/8. Qual deles pintou mais? Se for olhar aqui, ó, Zezinho pintou a metade. Pedrinho pintou 2/4, é a metade também. Joãozinho pintou 4/8, também é metade, tá vendo? Então, na verdade, todos eles, ó, afinal, pintaram todos a mesma porção da folha. Frações equivalentes são frações que representam o mesmo número. Então, quer dizer que eu dividi a fração aqui, só a maneira de dividir, entendeu? Na verdade, o Joãozinho dividiu a folha em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, né? E pintou a metade da folha. Pedrinho dividiu a folha em 1, 2, 3, 4 vezes, pintou a metade da folha também, beleza? São frações equivalentes, só para vocês saberem o que é fração equivalente, né? Agora, o que é importante aqui o que é número misto, né? São os números mistos formados por uma parte inteira e uma fração própria, tá? Essa aqui é uma fração própria, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma parte inteira mais a metade, certo? Então, é 1/2, uma parte inteira e meia parte, né, do inteiro, né, metade da parte inteira. Se eu fosse representar isso aqui, né, como é que ia ficar lá? Ia ficar se 2 sobre 2, ia ficar 3 sobre 2 aqui, né? Na verdade, 3 partes de 2, né? 1, 2, 3 partes de 2, tá? Só que daí, no caso, né, seria uma fração imprópria. E para representar, você vai representar ela como um número misto, beleza? Número misto, então, é uma parte inteira mais a metade da parte, beleza? Olha só aqui, então, como que você faz, né, para você transformar o número inteiro, né, em número misto, certo? Como que você vai fazer? Isso aqui, pessoal, 11 sobre 8, o que que significa 11 sobre 8? Se eu colocar aqui 8 sobre 8, significa que é uma parte inteira, tá vendo? Só que daí sobrou quanto de 8? Né? 8, 9, 10, 11, sobrou 3. Então, o que significa isso, que 11 sobre 8? É uma parte inteira, mais o que sobrou sobre 8. Então, para transformar o número inteiro em número misto, você vai dividir 11 sobre 8, né? Vai separar aqui 11 sobre 8. Vai pegar 8 sobre 8 e vai sobrar 3 sobre 8. Mas também tem essa formazinha aqui embaixo, ó, que você pode fazer também, que é dividir 11 sobre 8. Tá vendo? 11 sobre 8. Aí você pegou, dividiu, deu 1, né? Aí o resto, né, 8, 8, né? 8 para 11 dá 3. Esse resto aqui, ó, vai ser o 3 aqui, ó, tá vendo? E o 8 vai ser a parte de baixo. E o 1 aqui, ó, é quantas vezes essa fração é maior, né? Você tem números inteiros. Quantos números inteiros eu tenho? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 22 sobre 8, né, eu teria dois números inteiros aqui. Seria 2 inteiro e 3 oitavo, beleza? Então, essa forma de fração aí que a gente utiliza para representar, tá? Aí o número misto aqui também é a mesma coisa que eu falei ali, né? Aí só tem os cálculos aqui, ó. Como é que você faz para transformar um número misto em fração, né, em número inteiro, tá? Fração imprópria, na verdade, tá? Isso aqui é uma fração imprópria que é maior do que
O número de cima é maior que o número de baixo. Como é que a gente faz para fazer isso, então? Olha só. Praticamente, você vai pegar e vai multiplicar. Aqui embaixo, é mais fácil. 4 vezes 1 mais 1. Tá vendo? Dividir por 4. Então, você vai pegar o 4, vai multiplicar por esse 1 aqui, ó, e vai somar com esse 1 aqui. Então, vai ser 1 vezes 4, é 4 vezes 1, né? Mais o 1, dividido por 4. Aí você soma, multiplica, né? 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5, 5 quartos. Então, é a forma de se transformar em fração, essa fração aqui, número misto em fração imprópria. Aparece bastante esse exercício assim de números inteiros, às vezes você tem que saber, né? O que é um número, uma parte. Geralmente o pessoal que vai estudar metodologia, vocês também acho que vão estudar metodologia também, né? E aparece isso aqui, aí vocês vão saber o que é matemática, né? Como é que se simplifica a fração? Importante também, pessoal, porque você nunca pode deixar um número, uma resposta, tá? Que você vai fazer um cálculo lá sobre fração, nunca vai deixar assim, né? 8 sobre 16. Você vai simplificar ele. Vai simplificar da menor forma possível, né? Então, 8/16 é uma fração equivalente a um meio, tá? A meio, né? Meio. Então, aqui, ó, como é que se simplificou? Dividiu por 2, deu 4. 4 dividido por 2, deu 2. 2 dividido por 2 dá 1. Eu tenho que dividir a parte de cima pela parte de baixo, tá vendo? Dividir o numerador pelo mesmo número que eu dividia o denominador. Quer dizer, todos os dois aqui tem que ser dividido pelo mesmo número, tá? Se eu dividisse aqui direto por 4, né, dava 2 já, né? Se eu dividir esse por 4 aqui, dá 2. Se eu dividir por 8, se eu dividir esse número de cima por 8, vai dar 1. Se eu dividir esse número de cima de baixo por 8, vai dar 2. Então, eu posso também estar simplificando aqui, em vez de ficar dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, dividir por um número que eu posso dividir esse número de cima e esse número de baixo. Aí eu simplifico ela. Essa é a forma de representar aqui uma fração da forma mais simplificada possível. Então, 8/16 aqui no caso, né, 8/16 avos, seria meio, tá? Beleza? Pessoal, agora as continhas, né? Como que eu posso fazer para fazer multiplicação, divisão, né? De número de frações, tá? Importante, muito importante aí na parte de cálculos de vocês aí. Então, olha só. Eu quero pegar e somar 2/5 mais 1/5. Como que eu faço? Se o denominador for igual, tá? Eu posso repetir aqui, ó. Repetir e somar a parte de cima. Mas somente se o denominador for igual, beleza? É possível fazer isso. Aí eu vou somar a parte de cima e dividir e ficar 3/5, beleza? Aqui não posso simplificar, não dá para simplificar mais. Vai ficar 3/5. É isso aí a resposta, beleza? Aqui, pessoal, se eu tiver número, mesma coisa também. Subtração também é a mesma coisa, ó. Repito o número aqui, ó, e diminuo aqui a parte de cima, né? 6 menos 4, tá? Sempre respeitando, pessoal, as regrinhas de sinais, né? Por exemplo, se tivesse menos aqui na frente, como é que ia ficar? Menos com menos dá mais, né? Teria que somar. Aí tem que depois eu vou passar mais umas listas de exercícios para vocês treinarem aí, para vocês fazerem esses exemplos aí, tá? Pessoal, isso aqui tem números iguais, tá? Denominador igual. E quando o denominador for diferente, o que a gente tem que fazer? Dá uma olhada aqui, ó. Eu quero somar 2/3 mais 3/4. Pessoal, a calculadora faz isso aqui, tá? Entre parênteses lá, se coloca entre parênteses, tá? Isso que é bom vocês praticarem assim, e daí vocês saberem que tá certo e vocês calcularem na calculadora lá, né? Talvez, se você fizer 2/3 mais 3/4, vai dar uma resposta diferente lá na calculadora. Então, muitas vezes tem que colocar o parênteses aqui para calcular, ó. 2/3 mais 3/4, entre parênteses, você consegue achar o resultado, quando for de calculadora, tá? Aqui, pessoal, então, o que eu tenho que fazer para achar, para fazer a continha do 2/3 mais 3/4? Pessoal, tem uma técnica aqui de tirar o mínimo, tá? Você vai ter que tirar o mínimo entre 3 e 4, aí depois eu vou passar uns vídeos para vocês ensinando a fazer esse exercício. Tem um monte de vídeo que eu gravei ali, tá? Uns 3 vídeos para vocês verem, e vocês vão entender bem certinho isso aqui, tá? É importante para fazer cálculo de resistência elétrica em circuitos, tudo é importante, tá? Então, olha só, 3 e 4, o mínimo é 3 e 4. Esse 3 e 4 dá por 2? Dá por 2. Dá 2 e repete o 3, tá? Dá por 2 ainda? Dá 1 e repete o 3.
Agora aqui, dá por 3? Dá por 3. Dá para dividir por 3. 3 por 3, né? Vai dar 1. Então, aqui eu repito 1 dá 1 também, né? Aí, se eu multiplicar 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. Tá vendo que é 12 aqui, ó? O que é esse 12 aqui? É o mínimo múltiplo comum. Eu sei que vocês lembram lá da parte da quarta série lá, né? Mas muita gente não lembra, tá? Então, esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Você vai fazer o que com esse mínimo? Vai colocar aqui embaixo, ó, 12, tá? Aí, o seguinte, aqui ele está feito direto. Seria 12 dividido por 3 vezes 2, né? 12 dividido por 3 dá 4, 2 vezes 4, 8. Tá vendo? Fez isso. Primeira coisa que tem que fazer, pegar o 12, dividir por 3 e multiplicar por 2. Beleza? Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 sobre 12. Esse 12 aqui, na verdade, podia ser um traço aqui, um único número aqui embaixo. Não tem problema, tá? E agora, 12 dividido por 4 dá 3, né? Dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, aí sim você pode somar agora. 8 mais 9 igual a 17. 17 sobre 12 é o resultado da minha fração, né? Com um denominador diferente, beleza? Então, esse aqui é o exemplo aí, tá? Pessoal, número misto. O que você tem que fazer quando você tem número misto para resolver? Por exemplo, 2 inteiro e 1/3 mais 1 inteiro e 1/4. O que você tem que fazer? Resolver primeiro o número misto aqui, ó, né? Como que resolve? 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. 7/3, tá vendo? Esse aqui, 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 1 dá 5. 5/4, tá vendo? Aí você tem que tirar o mínimo de volta, né? Fazer aquela continha, aí achar aqui, ó, 43 por 12. Olha que interessante, tá, pessoal? Esse número 43 sobre 12, como o denominador aqui em cima, ó, né, o numerador, na verdade, o denominador é de baixo, né? O numerador aqui é maior que o número de baixo, significa que é uma fração imprópria, tá vendo? Sendo uma fração imprópria, o que você tem que fazer? Dividir 43 por 12 e achar quantas vezes tem número inteiro aqui. É só você pensar, né? Se eu dividir 24 por 12, tem 2, né? Se eu dividir aqui 24 mais 12 dá 24, 46, né? 40, aqui vou ter 43 dividido por 12, né? Vai dar, ó, 12 sobre 12 é o inteiro. 24 sobre 12 é o inteiro. 36. 36 sobre 12 é o inteiro. Então, eu tenho 3 inteiro e sobrou 7, tá? Então, 3, 7 sobre 12. Ou você volta naquele exemplo lá de dividir 43 sobre 12, o resto, na verdade, o resto é 7, né? Essa parte 12 aqui, que você está dividindo lá, e o 3 é o número que você achou lá na divisão, tá? Beleza? 3, 7 sobre 12. Mas depois eu faço um quadro certinho ali para vocês darem uma olhada. Tem um vídeo também que eu mostro para vocês isso daí, beleza? Multiplicação de frações. Multiplicação é mais fácil, tá, pessoal? A adição, o pessoal sempre acaba, né, errando ali, né? Mas a multiplicação é tranquilo, tá? Então, ó, multiplicação é só você multiplicar a parte de baixo e a parte de cima. Você pode dividir, fazer a simplificação antes também, né? Nesse caso aqui foi simplificado, ó. 3 por 3, né? Aí só ficou 1, né? Então ficou 2 vezes 1 e 1 vezes 5, tá? Então a multiplicação multiplicou a parte de cima e multiplicou a parte de baixo. Se você tivesse feito aqui 2 vezes 3, dava 6. 3 vezes 5 dava 15. Mas 6 sobre 15, se você simplificasse, ia dar 2 sobre 5 também, tá? Beleza? Mesma forma, dá para fazer. Aí você tinha que fazer a simplificação, beleza? Aqui tem outro exemplo, tá? Ó, como era 6, dividiu por 2 aqui, esse por 2, né? E esse aqui também por 2, né? Aí você acabou 3 dividindo por 2 e simplificando ele antes de fazer. Mas dá para fazer também, tá? Não tem problema, né? Aqui ele foi simplificado. Então, aqui eu tenho 6, 10 e 6, tá? Foi simplificado aqui, 9 dividido por 3 e esse por 2, né? Foi simplificado. Mas não precisa simplificar, não. Depois vamos ver lá que você pode fazer 6 vezes 10 vezes 6, 5 vezes 3 vezes 9, aí simplificar depois, tá? E olha só,
Aqui é uma fração imprópria que foi tirado o inteiro dele, tá? Aqui é fácil de entender, ó. 3 sobre 3, o que é 3 sobre 3? É o inteiro. 6 sobre 3 é 2 inteiro. Então, se é 6 sobre 3 é 2 inteiro, sobrou quanto? Sobrou 2. 2 partes de 3, beleza? Então, isso é como está resolvido aqui o exercício e como ele está, foi feita aqui a simplificação, tá? Beleza? Olha só, divisão, pessoal. A divisão, o que você tem que fazer? Lembrando aí das matemáticas básicas aí, né? Você tem que inverter, tá? Vou ver aqui, ó. Você pode simplificar antes também, né? Você inverte o segundo, tá? Você repete o primeiro, tá vendo aqui, ó? Repete o primeiro e inverte o segundo, aí multiplica direto. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20, beleza? 21 sobre 20. Aí, nesse caso, dá para ver que tem o inteiro, né? 20 sobre 20 é o inteiro, sobrou 1, 1 sobre 20, beleza? O inteiro e 1 sobre 20. 20 avos, né? Beleza? Então, aqui tem outro exemplo, né? Na verdade, aqui você tem que fazer, né? 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, 33 dividido por 4, né? É um número misto. Tem que primeiro resolver esse exercício, 4 vezes 8, né? 24, 32, né? 32 mais 1, 33. Aí vai dar 33 aqui, ó. Dividido por 4. Aí, o que foi feito aqui, ó? 33, né? Foi invertido aqui 1 sobre 3, né? 1 sobre 3. Vai ficar 33 vezes 1, dá 33. Aí, 3, o 4 ficou embaixo aqui, né? 4, 3 vezes 4 daria 12. Mas aqui foi simplificado, mas não precisa simplificar, não, tá? Aí 11 sobre 4 e 2, 3 sobre 4, beleza? Pessoal, olha o outro aqui, ó. Partes fracionárias de um número. Frações, né? Isso aqui é como que você pode calcular partes fracionárias de um número, tá? Por exemplo, 2 terços de 15. Olha como é que é fácil, ó. É só pegar e multiplicar por 15, tá vendo? Então, 2 terços de 15, você vai 2 vezes 15 dividido por 3, tá? No caso, seria 10, tá? Então, 2 terços de 15 é 10, beleza? Você só multiplicou aqui 2 vezes 15, que ele dividiu, né? Dividiu por 3 aqui deu 5, dividiu por 3 deu 1, tá? Foi simplificado, igual tá os outros simplificados lá. Mas não precisa simplificar, não, tá? Então, para determinar as partes fracionárias de um número, devemos multiplicar a parte fracionária pelo número dado. Eu quero 2 terços de 15, né? O problema lá fala para você assim, tenho 2 terços de 15, 2 terços de um bolo com 20 pedaços, entendeu? Você vai saber quantas partes são aqueles pedaços lá, né? Pode aparecer um problema, beleza? Pessoal, bem rapidinho aqui, ó, frações decimais, tá? Frações decimais também importante, né? Aparece aí nos exercícios de vocês, tá? Então é bem fácil de fazer a conta. 25 sobre 10 é 2,5, tá? Para saber a fração, pessoal, de qualquer número, tá? De qualquer número, não precisa ser 25 sobre 10, tá? Pode ser de uma outra fração qualquer aí que tenha 3 quartos, né? É só dividir 3 por 4, você vai ver lá também que é um número decimal, né? Isso é visto aí também, né? Nesse caso aqui, eu estou usando aqui um exemplo de 100, de 10, porque é rápido de você pensar e você não precisa ficar fazendo conta na hora de fazer exercício, né? Ó, 1 sobre 10 é 0,1, 1 sobre 100 é 0,01, que lê um décimo, que lê um centésimo, que lê um milésimo, tá vendo? Milésimo, ó. Importante também, milésimo de milímetro, um milésimo de polegada, lá no caso, né? Milésimo, centésimo e décimo, beleza? Então, 25 sobre 10, agora 2,2. Aqui tá. É 2,5, tá, pessoal? Aqui é 2,5. Não é bom estar errado ali, pelo menos. Ó, números decimais, tá, pessoal? Números decimais lê 5 décimos, tá? 5 décimos, 45 por 1000, né? Lê-se 45 milésimos. Pode ser representado por uma fração decimal, tá? 0,1, 0,01, 0,001, beleza? Lê um milésimo, lê um centésimo. Na próxima aula, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O que é isso aqui, na verdade, né? Se você for representar esse número aqui, ó, como que você pode representar ele em potência de 10, né? Que número que vai dar, tá? Porque normalmente o pessoal não utiliza, assim, 0,01, por exemplo, na unidade elétrica, né? Você, tipo, ampere, né? No caso, corrente elétrica.
0,01 ampere, né? Você não coloca isso, você coloca 1 miliampere, né? A forma de representar aí da forma mais fácil, beleza? Pessoal, a transformação de fração, tá? É aquilo que eu tinha falado lá, ó, 25 sobre 10, 2,5, né? Uma casa decimal é uma casa decimal aqui, ó, 10 é uma casa decimal. 1000 é 3 casas decimais, né? 3 casas decimais, tá vendo? 75 é 0,75. Aqui, no caso, seria 2 casas decimais, porque é 100, tá? 23,43, que é o resultado da divisão de 23.42.343 por 100, beleza? Transformação de número decimal em fração decimal. É o contrário, tá? 0,34. Se não tivesse esse valor aqui, como é que se ia achar? Era fácil. Se tá 2 casas depois da vírgula, quanto que você tem que colocar embaixo? 100. Se tem 2 casas depois da vírgula, quanto você tem que colocar embaixo? 100. Se tem 2 casas depois da vírgula, 100. Se tem 3 casas depois da vírgula, 21,057 dividido por 1000, beleza? Então, essa forma de representar aí, joia? Pessoal, então, pessoal, essa parte aí eu vou passar para vocês agora mais uns videozinhos que eu tenho aí, tá? Aí vocês se dão uma olhada no vídeo. E também já postei exercício lá para vocês. Os exercícios eu vou passar agora, via chat aí, então, beleza? Qualquer coisinha, então, eu fico aqui e tiro a dúvida para vocês, beleza? Fui aí, então, tá, beleza? Rapidinho, não precisa nem... É só um exemplo aqui, ó. Como que acontece lá um exercício bem básico aqui, ó, tá? De eletricidade, tá? Então, isso aqui são resistência, né? Resistência, ó. Então, digamos que eu tenho aqui R1, R2, duas resistências, tá? Então, aqui eu tenho, vamos colocar valor pequenininho aqui, ó, 2 ohms, né, de resistência, e aqui eu tenho 4 ohms de resistência, tá? Aí eu quero saber qual que é a resistência equivalente desse circuito aqui. Aí eu vou usar, pessoal, frações para resolver esse problema, tá? Porque existe algumas fórmulas que você usa, ó, resistência equivalente, tá? É igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá vendo aqui, ó? Aí o que vai fazer? Nesse jeito aqui, já vai entrar fração para resolver esse problema aqui, tá vendo? Que é a resistência equivalente do circuito. Não estou enxergando não, professor. Resistência equivalente é igual R1, quanto que é? 2, né? Que multiplica lá R2, 4, dividido por quem? Por R1 mais R2. O que é R1 mais R2? É o 2 mais 4, beleza? Então, esse aqui é fácil de fazer, tá? Então, 2 vezes 4 dá 8, né? 2 mais 4, né? Vai dar 6. Então, vai ser 8 sobre 6. Simplificando isso aqui, ó, dividindo por 2, né? Divide aqui em cima por 2, divide aqui embaixo por 2. Quanto que fica isso aqui? Vai ficar 4 sobre 3. 4 sobre 3, pessoal, o que ele é, na verdade? Pode ver como ele é um número inteiro, né? Ele é um número inteiro, que 3 sobre 3, mais 1 sobre 3. Para a gente fazer aqui, ó, esse aqui é o número misto. É a forma mais fácil, para você representar, né? No caso de uma fração aí, e número misto, quando a fração, pessoal, ela é uma fração imprópria, né? Beleza? Pessoal, olha só que interessante aqui agora. Essa aqui é uma equação, é uma equaçãozinha que dá para você usar para calcular a resistência equivalente do circuito, tá? Mas olha só que interessante. Se você tiver mais um aqui, ó, por exemplo, ó, aí é o seguinte, ó, vou colocar aqui 3, tá? 3 ohms, tá? R3. Aí essa equaçãozinha aqui, dá para usar ela também, dá para usar. Só que daí é mais fácil usar uma outra, que você vai usar, quer ver? Vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Claro que isso aqui vocês podem fazer isso aqui usando calculadora, tá? Vocês vão usar usando calculadora para você achar. Mas eu só digo para vocês o seguinte, se vocês estão com o resultado desse aqui para resolver, mesmo calculadora, você tem que saber calcular ela. Não adianta você fazer, não, é uma equaçãozinha, dá para usar calculadora. O que você tem que fazer aí? Na calculadora, você vai colocar entre parênteses aqui, tudo vai resolver, ela vai aparecer o resultado lá, entendeu? Usa parênteses. Mas se você quer saber se está certo, que às vezes não tem calculadora no dia, é possível você resolver isso aqui através usando ali nossos, como a gente viu aí,
É possível. O que a gente tem que fazer aqui, então? Ó? Olha lá, R equivalente é igual a 1, né? Aqui, ó. Aí vai ficar 1 sobre o que é? O que é 1 sobre R1 aqui, né? O R1 lá é 2. Aí seria mais 1 sobre 4, né? Mais 1 sobre 3, tá vendo? O que você tem que fazer agora aqui na parte de baixo? Lembra lá do exercício? Tem que tirar o mínimo, né? Isso, por isso que eu queria colocar para vocês um exemplo prático, aonde vocês vão ter que usar fração e que é importante vocês usarem na disciplina, beleza? Então, o que tem que fazer aqui, ó? Como é que eu sei o mínimo de 2, 4 e 3? Agora que vem aquela parte lá que eu estava mostrando para vocês, ó. Tá vendo? O mínimo entre 2, 4 e 3, mínimo múltiplo comum. Isso aqui você tem que saber. Mínimo múltiplo, né, comum. Lembra lá da quarta série. Dá para dividir por 2? Primeira pergunta, dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. O que você não conseguiu dividir, você repete. Repete o 3, aqui dá 2 e aqui dá 1, tá vendo? Dá para dividir por 2 ainda? Dá para dividir por 2. Olha só, repete o 3, dá 1 e dá 1. Dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1, dá 1, dá 1. O que você tem que fazer aqui agora? 2 vezes 2, né? Dá 4, vezes 3, né? Vezes 3. Então vai dar aqui, ó, dos 2, 4, 3, 4, 12. O mínimo entre 2, 4 e 3 é 12, tá vendo? Então agora vai vir comigo aqui que nós vamos resolver isso aí, ó. Vou colocar o 12 aqui embaixo, né? Vou colocar aqui R equivalente, né? Igual a 12 aqui embaixo. Vou fazer a primeira parte de baixo. O 1 está aqui em cima, ó. Né? O 1 está aqui em cima, beleza? O que ele tem que fazer agora aqui, ó? 12 dividido por 2, quanto que dá? 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, quanto que dá? 3. 3 vezes 1, 3. Mais. 12 dividido por 3, dá 4. 4 vezes 1, 4. Tá vendo aqui, ó? 4. Agora sim eu posso somar, tá vendo? Então esse resultado aqui vai ser o quê? Vamos repetir aqui. O 1 está em cima, né? 6, 7, 8, é 13 aqui, né? Vai ser 13 sobre 12. E agora, o que eu faço com isso aqui? Né? O que eu faço com esse resultado aí? Né? O que tem que fazer? Como o 1 aqui embaixo, ó, o 1 está sozinho, vai ficar 1 sobre 1, que multiplica 12 sobre 13. Tá vendo? Porque, na verdade, o 13 sobre 12 e o 1 está sozinho, é 1 sobre 1. Então, é 1 sobre 1, vou repetir ele, e o 13 sobre 12 eu inverto 12 sobre 13, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu posso multiplicar. 1 vezes 12, né? Dá 12 sobre 13. Aí vai dar isso aqui, resultado aqui, ó, 12 sobre 13. Se eu não puder fazer nada nele, aí meu resultado pode ser em fração ou número inteiro lá, né? 12 dividido por 3 dá 0, alguma coisa lá, beleza? Pode representar ali. Vamos fazer a continha aqui, então? Quanto que dá? 12 sobre 13. 12 dá para dividir? Não dá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai acrescentar o 0 aqui e vai colocar uma vírgula aqui, né? Agora, 120 por 13, como que dá? Se você multiplicar aqui, 13 vezes 8, né? 3, 8, 24, vai 2, 8, 1, 8, 9, 10. Vai dar 9. Vamos fazer 9 aqui, ó. 9. 3, 9, 27, vai 2, 9, 10, 11. Ó. Então aqui é 9, ó. Tá vendo? 9. Então vai dar quanto? Vai dar 117. 117. 7 para chegar no 10 dá 3. 1 para chegar no 1 dá 0, 0. Dá 3, tá vendo? Aí o 3 não dá, coloca o 0. Só que não precisa colocar mais vírgula, porque ele já é decimal. Então 30 por 13, quanto que vai dar? Se você colocar aqui, vai dar 3 não dá, né? Dá 2, né? 2 vezes 13, e assim vai. Então aqui vai ser 0,92, aí pode ir para frente aí, tá? Então, pessoal, eu só quis mostrar para vocês aonde vocês vão usar esse conhecimento aí que vocês estão tendo agora. Chega lá na hora de calcular a eletricidade, isso aqui vai fazer falta para vocês lá, tá vendo? Tem fórmulas, tem equações que vocês vão precisar, beleza? Então eu vou passar mais alguns exercícios para vocês fazerem e vou passar mais alguns uns vídeos aí que eu gravei de tarde, tá? Para vocês aí estarem tentando aí, né, resolver os exercícios, beleza? Então, eu vou parar aqui a câmera agora. Aí eu vou deixar vocês aí fazendo os exercícios, beleza?
Pessoal, agora eu coloquei meu fone aqui, eu estava sem o fone, daí espero se alguém falou alguma coisa. Pessoal, eu vou colocar aqui então uma lista de exercícios para vocês, tá? Na verdade, é uma lista de exercício e o material da aula, tá? Dá para vocês dar uma olhada aí, né? Dar uma estudada. Aula 4, frações. Ó, todo dia eu tenho que fazer uma aula, todo dia uma aula diferente para vocês, tá? Beleza? Eu fico mais tempo aí preparando aula do que dando aula. Então, aula 4, frações. Aí vai estar uma listinha de exercício também para vocês treinarem, né? E beleza? É verdade, eu gravei mesmo. Tá? Eu achei que não estava gravando essa parte da aula, mas está gravando tudo, né? É isso mesmo. Então vou ter que dar uma cortada em algumas coisas. Beleza, pessoal? Então tá gravando tudo aí. Inclusive, deixa eu ver aqui. Beleza. Então agora eu vou parar de gravar aqui, né? Deixar vocês